Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida. Lembrando que estamos no YouTube. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Hoje um bate-papo com Paula Arruda, astrologia, universo. Vamos entender um pouquinho como essa energia chega até a gente, como os astros influenciam nas nossas vidas, decisões, relacionamento, trabalho. Vamos saber também se o Mercúrio retrógrado é o culpado de tudo. Ela já está aqui, estou muito feliz. Certeza que o universo está conspirando a meu favor, que ela aceitou estar aqui no Mulher e Vida. Paula Arruda, obrigada. Oi, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, com quem estiver aqui assistindo a gente, é uma honra. Paula, a gente pode começar, que é um assunto muito interessante, né? Quando a gente fala astrologia, antigamente a gente relacionava a signo. Ah, isso é uma bobagem, é signo, como é que você acredita nisso e tal. Hoje foi para um patamar completamente diferente, né? Hoje a gente fala de energia, de universo. Hoje a gente sente tudo isso. Queria que você falasse um pouquinho dessa conexão universo, o sentir, e por que a gente está tão envolvido com os astros. Eu acredito que também tem algo que nos influencia bastante, que é o avanço da internet. Né, lá atrás, a pessoa precisava contratar um astrólogo que ia fazer à mão, calcular todo o mapa astral, era uma coisa muito menos acessível. Hoje em dia a gente tem sites gratuitos, então você coloca o seu nome, o dia que você nasceu, o horário, o local que você nasceu e já aparece lá o seu mapa astral. Então as pessoas elas têm acesso a essas informações de uma maneira muito mais rápida hoje em dia. E aí isso ajudou muito a pessoa a entender que ela não tem a influência só do sol dela, que é o signo. Ela tem influência do sol, da lua, do ascendente. São 10 astros que estavam se conectando no céu no horário que ela nasceu. Então isso amplia o olhar. Tem esses memes de cada signo e tal, mas hoje a gente já entende que é uma brincadeira, porque a gente não pode se basear apenas no nosso signo solar. E aí isso é muito legal, porque a gente entende como é muito mais profundo e a gente sai do estereótipo também. Perfeito. E aí, como é que os astros eles influenciam na nossa vida? Então, de acordo com o dia, o horário, o local do seu nascimento, por isso é tão importante ter essas informações para você saber exatamente como o céu estava no momento do seu nascimento. E a partir disso, você tem o seu mapa astral, que vai mostrar aí, como eu disse, esses 10 astros, a posição de cada astro, e o mapa astral, ele é dividido em 12 partes, que correspondem cada uma das 12 casas astrológicas. Então, cada vez você vai percebendo que vai ficando mais individualizado. Então, por exemplo, eu sou ariana, tem várias pessoas do signo de Áries, mas de acordo com o meu horário de nascimento, o local, o dia também, o meu sol é na casa 4. Uma pessoa que tem o sol em Áries na casa 6 já é diferente, porque as casas mostram os assuntos que esse sol está iluminando. Então, você tem o local que esse astro estava, a casa astrológica. Você tem sempre que olhar também para o signo regente. Então, o Sol, ele rege o signo de Leão. Então, se olha no seu mapa, o Sol está em Áries na casa 4. Você vai procurar onde está o signo de Leão, você vai relacionar com essa casa também. E aí tem as conversas, que a gente chama de aspectos, no céu, com quem esse Sol estava se relacionando. E essas conversas vão trazer desafios ou potencialidades. Né, os desafios, eles vêm muito para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente aprender. Durante a vida, a gente vai reconhecendo esses desafios e aprendendo a lidar e transformando. As potencialidades são os talentos, as habilidades, que daí também é muito legal a gente ter essa consciência, porque a gente pode aprofundar mais ainda. Perfeito. Agora, por exemplo, quando a gente fala de lua, né? A gente está numa lua cheia. Entramos, né, numa lua cheia em Leão, é isso? É isso. Quem que ela atinge? O que que significa isso?
Os movimentos eles vão influenciar todo mundo, mas claro que, de acordo com o nosso mapa, pessoas vão sentir mais e outras menos. Então, uma lua cheia em Leão, o signo que mais vai sentir é o signo de Leão, porque está exatamente nesse signo. Então, quem tem Sol em Leão, quem tem a própria Lua em Leão, quem tem ascendente. Só que daí fica bem específico, porque a lua cheia ela acontece nos graus do signo. Então, essa lua cheia, não vou lembrar agora, mas acho que ela é mais para o começo de Leão. Se o meu Sol é mais para o final de Leão, eu também não vou ser tão influenciada, porque o meu Sol em Leão está distante. Então, se a lua cheia é em 2 graus de Leão, o meu Sol é em 3 graus de Leão, ou em 2 graus. Foi muito pertinho, eu vou sentir muito essa lua cheia. E aí ou se for o Sol ou a Lua, o que você tiver perto dos graus dessa lua cheia. E aí ela vai acionar esse astro e essas conexões, esses aspectos. E aí, o que a pessoa vai sentir? Em que sentido? Para quem está em casa e não sabe muito bem do assunto, mas opa, então é por isso. O que vai mudar nessa pessoa que está lá e que realmente está sentindo alguma coisa, mas não sabe exatamente o que é? Essa lua cheia em Leão, a lua cheia é uma fase que ela expande. Então, se você olhar no céu, ela tá grande, é um holofote. Ela vai expandir o nosso momento. Então, estou um pouco ansiosa. Na lua cheia, a tendência é eu estar mais ansiosa. Isso vai ficar mais forte para eu olhar para isso e entender como lidar. Tanto que tem muitas pessoas que costumam ter insônia na lua cheia. Tem uma amiga que ela fala, cara, eu começo a ter insônia, eu vou olhar, é lua cheia. A pessoa fica mais agitada, o inconsciente dela fica mais agitado, porque é uma fase da lua que vem pedir para a gente olhar muitas vezes para coisas que estavam meio debaixo do tapete. Sabe, aquela oportunidade de enxergue a verdade. Enxergue onde você está. É uma fase da lua que fala muito sobre a colheita. Então, ela vai trazer a oportunidade de você entender se você realmente está colhendo aquilo que você desejava, aquilo que você plantou, aquilo que você se dedicou. Ela vem, então, aumentando o que a gente está reverberando. Então, pode ser um momento de super também, nossa, estou super realizada, olha que legal onde eu estou, de muitas comemorações. Até uma amiga, ela acabou de me enviar uma mensagem e falar, nossa, está acontecendo tudo agora. Um monte de coisa que eu estava esperando resposta está acontecendo, eu terminei minha pós, eu vou assinar o apartamento que eu vou começar a morar, um monte de coisa. Eu falei, você está colhendo aquilo que você plantou. E veio tudo junto nessa lua cheia. Pode ser uma fase bastante agitada. E em Leão vem com essa energia muito de merecimento, para você praticar o seu merecimento e para você entender se realmente você está caminhando de acordo com aquilo que é importante para você, se você está feliz, se você está... E se não tiver, é oportunidade justamente de entender se você pode recalcular a rota, o que você pode fazer de diferente. O que de repente saiu do trilho no meio do caminho, é sempre uma oportunidade também de uma revisão. Ah, perfeito. E todo mundo vai ter o leão no mapa. Por exemplo, eu sou escorpiana, com sol em escorpião, lua em escorpião. O meu leão vai estar lá, de alguma forma. Sim, essa pergunta é ótima porque ela é bastante comum. Né? Eu não tenho tal signo no mapa. Tem. Todo mundo tem todos os signos. O que acontece é que a gente tem 12 signos e 10 astros no céu. Então, sempre vai ter signo que não vai estar ocupado por algum astro. E aí, às vezes, a pessoa vê lá o mapa dela e aí não vê o símbolo daquele signo em algum gráfico que mostra aí, né? E aí acha que o signo não existe. Ou pode acontecer também, do nosso mapa, a gente tem as casas astrológicas. Às vezes acontece do signo estar interceptado. O signo interceptado, ele não abre nenhuma casa. E aí também, nessa tabela, casa 1, casa 2, você não vê o símbolo daquele signo. E aí você achar esse signo não existe. Não, ele existe, ele está escondidinho dentro de uma casa. Mas todo mundo tem os 12 signos do zodíaco. É até bom saber, porque às vezes a pessoa fala, eu não gosto de tal signo, ele não tem no meu mapa. Tem. Você vai ter influência dele ali de alguma forma. E aí a gente tem como saber, assim, às vezes pode atingir mais, menos, normal. Sim. Por exemplo, você é uma super escorpiana. É claro que escorpião tem uma energia muito forte
e determinante na sua forma de agir, de se mostrar, né? Sol, lua e ascendente. O leão, escorpião, touro, leão e aquário. Esses 4 signos a gente chama de signos fixos. Então, a lua cheia em leão, ela foi no começo de leão. Se você tiver algo no começo de escorpião, ela se conectou com se o seu ascendente é no começo de escorpião. Então, você pode ter sentido bastante, estar sentindo essa lua cheia também. Então, porque os signos fixos são os signos que mais vão sentir essa lua cheia. Então, são leão, aquário, touro e escorpião. E aproveitando, já falando aqui de escorpião, a gente vem vindo de uma série de eclipses em touro e escorpião, desde o final de 2021. Então, são signos que estão passando por bastante transformações. E esse ano acaba essa leva de eclipses no eixo touro e escorpião e começam eclipses no eixo Áries Libra. E qual é a mudança? É mais no profissional? É mais no sentimental? Como é que a gente enxerga isso? Então, aí que vem para olhar exatamente no seu mapa. No seu mapa, como ascendente é em escorpião, aí é muito na forma como você se vê, como você se mostra para o mundo, qual que é a sua visão de mundo, o seu corpo, quanto você está feliz com o seu corpo. Às vezes, um eclipse no ascendente, a pessoa tem uma vontade de mudar de visual, porque mudando esse visual reverbera alguma mudança interna nela, sabe? De querer se expor mais, ou de querer se admirar mais, melhorar a autoestima. Então, é bem individual qual área o eclipse vai atingir, porque você precisa ver qual casa astrológica que está esse signo no seu mapa. Eu adoraria poder falar um pouquinho de cada signo, mas aí a gente vai ficar o dia todo, infelizmente não dá. Então a gente, né, vai tentar fazer uma geral aqui. E aí, eu queria ir para o lado profissional. Como é que a gente usa a astrologia? Como é que a gente usa um mapa? Como é que toda essa energia do universo a nosso favor? Então, a gente pode fazer esses recortes, profissional, amoroso, vários tipos de recortes. Tem as casas astrológicas que vão mostrar para a gente as nossas habilidades, os nossos desafios. Então, no caso da área profissional, a gente precisa analisar o signo que está, a casa 2, a casa 6, a casa 10. A gente olha o Marte, a gente olha o Saturno, o Sol. E se a casa 2, por exemplo, tiver Urano, a gente vai analisar também esse Urano que está ocupando a casa 2. A gente vai ver qual signo rege, tem a ver com cada casa. Então, é legal até saber isso, porque às vezes a pessoa fala assim: eu quero entender a minha área amorosa. A minha Vênus é em Peixes na casa 3. Não, é muito pouco analisar a sua Vênus em Peixes na casa 3. A gente tem que analisar a Vênus, a Lua, o Marte, as casas 5, 7, 8, é isso. Daí você vê o signo, vê o que tem dentro da casa. Então, é bastante coisa. A gente acaba juntando muita coisa para entender quais são os desafios e as potencialidades nessa área. E aí, você que faz bastante mapas, né, que tem esse trabalho todo, um feedback, assim, de alguma pessoa que conseguiu transformar, mudar, usar todas essas informações para positividade, né? Para construir, para conseguir realizar algo assim. O que muda quando a pessoa realmente se envolve e consegue ter um acompanhamento assim dos astros? Geralmente, até no mapa que eu fiz hoje de manhã, a pessoa falou isso. É raro a pessoa vir para o mapa astral e se surpreender. Nossa, eu tinha essa característica que eu não sabia. Geralmente ela já está num processo de autoconhecimento, de autoobservação, então o mapa confirma muita coisa, às vezes até traz algo, uma característica dela que ela não prestava tanta atenção, e que a partir da leitura do mapa ela fala: nossa, realmente, eu tenho essa energia empreendedora e eu não estou usando. Eu quero voltar a usar de uma forma mais efetiva, com mais consciência. Então ela acaba trazendo muito o seu momento presente, porque o mapa é como se fosse uma fotografia do céu,
no momento do seu nascimento. Então, é um retrato do céu. Só que conforme você vai evoluindo, a sua relação com ele muda, isso que é muito legal, e isso fica muito forte nas leituras de mapa. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem o elemento fogo em destaque no mapa. O elemento fogo em destaque, ele pode trazer muita ansiedade. Então, a pessoa muito imediatista, ela quer tudo para ontem, ela tem muita energia. E aí, o que eu mais ouço nesses casos é: eu era muito mais ansiosa, mas eu vivia sempre com o coração acelerado, eu brigava com todo mundo, eu me precipitava e depois me arrependia. Hoje em dia, eu entendo como lidar com essa ansiedade e ela não me atrapalha mais. Ou ela não me atrapalha tanto. Não é ela que me controla. Que faz parte desse processo de autoconhecimento, de autoanálise, de entender como e fazendo com que, né, a vida seja mais saudável, tenha mais saudável, né, tenha mais qualidade. Então, essa autopercepção, de uma forma muitas vezes natural, às vezes buscando ajuda de algumas terapias, fica muito evidente como a pessoa vai transformando padrões. Isso a gente está falando das pessoas, que é legal, agora a gente vai conseguir, todo mundo vai entender. A gente falou do fogo, é isso? Das pessoas com fogo. Aí temos as pessoas em água, temos em ar. Vamos falar agora um pouquinho das pessoas dos signos de água. Quem são essas pessoas e o que o universo... Como é que o universo fala com as pessoas do signo de água? Água são os signos de Câncer, Escorpião e Peixes. Fogo, a gente não falou, fogo é Áries, Leão e Sagitário. Então, água vem trazer um lado mais emotivo, mais sentimental, mais sensível, mais da doação, do querer compreender o outro, né? Se doar, ter empatia. Às vezes pode ficar mais magoado, e aí, dependendo do signo, demonstra mais essa mágoa, ou não, eu escondo essa mágoa, não quero que as pessoas percebam, mas tem essa sensibilidade mais aflorada. Muitas vezes até um lado mais intuitivo também. Perfeito. E o ar? Signos de ar. O ar é Gêmeos, Aquário e Libra. São signos muito mentais. Então, são signos da troca, do pensamento, do diálogo. Muitas vezes gostam de debater ideias. Às vezes, a coisa do movimento, de passear, de fazer cursos. Então, escrita, leitura, signos de ar tem bastante a necessidade de estar em movimento, de estar aprendendo algo, de estar trocando algo, compartilhando. Isso é bem forte nos signos de ar. Esse movimento tanto mental, né, quanto físico também, de essa curiosidade, sabe? E muitas vezes são signos que essa cabeça não para também. Então, que às vezes vão precisar fazer uma meditação, dar uma aterrada, para não ficar só aqui, e até colocar em prática, né? Todas essas ideias. E aí se fala muito, Paula, no ascendente, né? Que é tão forte quanto, assim, quando a gente descobre o signo. E às vezes a gente se identifica mais até com o ascendente do que com o próprio signo, né? Por quê? Com essa relação, assim, do ascendente com o signo. O meu ascendente é peixes, por exemplo. Tem, ó, só antes, tem os signos de terra também. Fogo, terra, ar e água. Faltou terra, exato. Uhum. Então, terra é Capricórnio, Virgem e Touro. Esses signos de terra, eles são mais ligados ao plano real. Então, a realidade, ao pé no chão. Eles são signos mais práticos, mais objetivos, muito ligados ao trabalho, à produtividade, a alcançar seus objetivos. Então, eles vêm com esse lado mais prático mesmo. Então, relacionado ao ascendente. O ascendente é o signo que estava ascendendo no céu, ali na nossa mandala, no momento que a gente nasceu. Isso de, às vezes, a pessoa não se conectar tanto com o ascendente, conectar mais com o ascendente e não tanto com o sol, a gente precisa ver no mapa, porque geralmente o que acontece? Esse ascendente está sendo mais estimulado do que o sol. Então, esse ascendente pode ter mais conversas no céu, né, mais aspectos, do que o Sol. Às vezes o Sol nem tem aspecto, a gente fala que é um planeta sem, um astro sem aspecto,
Ou pode ser um Sol com mais desafios. E aí, se a pessoa não entendeu esses desafios, não integrou esses desafios, é como se realmente a energia do Sol estivesse distante dela. Ela não reconhecesse. E aí é legal a leitura do mapa astral, para ela perceber o que está acontecendo e integrar essa energia do Sol, porque o Sol é o astro principal. Então, você não reconhecer o Sol, tem algo importante para você entender o que está acontecendo. É para você aproveitar, né, essas características. Acontece também, vou pegar o gancho, por exemplo, a pessoa tem um Sol, uma amiga minha, ela tem um Sol em Sagitário. Tá? O Sol dela é em Sagitário. Só que ela tem uma concentração de 3 astros em Capricórnio. Ela reconhece muito mais a energia capricorniana, de dedicação, de trabalho, de, né, se esforçar para conseguir as coisas. A energia sagitariana, que é até uma energia mais leve, de se divertir, desse desejo de liberdade, fica um pouco mais distante dela, porque esse lado capricorniano ele está mais incentivado, está sendo mais acionado. Mas ela sabendo, poxa, eu tenho Sol em Sagitário, eu posso até usar essa minha consciência para me permitir ser mais leve em algumas situações, já que esse Capricórnio às vezes pesa. O Capricórnio, às vezes, eu falo que é tão realista que fica pessimista. E Sagitário é o otimista do zodíaco. Vou sair desse lugar pessimista, eu tenho uma capacidade de ter mais fé na vida, de praticar mais a esperança. E aí vai equilibrando tudo. O objetivo é ser integrando todo o mapa, justamente, para ir pegando todas as potencialidades ali, elaborando os desafios e equilibrando tudo isso. Perfeito. E aí existe assim algum astro que seja mais forte ou mais poderoso? A Lua, o Sol, quem é mais forte? Quem que atinge mais a gente? Existe isso ou não? Depende de cada situação. Existe 4 pontos principais que vão nos influenciar mais na nossa personalidade. Então, é o Sol, a posição do Sol, as conexões que ele faz, a Lua, o ascendente, que corresponde ao começo da casa 1, e o meio do céu, que corresponde ao começo da casa 10. Esses são os 4 pontos principais que a gente pode olhar num primeiro momento para analisar a nossa personalidade. E aí tem os planetas pessoais, que eles nos influenciam de uma forma mais direta, que são Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Ele mostra a maneira de você se expressar, de você assimilar um conteúdo, discutir ideias. Vênus, né, conhecida como o planeta do amor, fala bastante das relações, fala também dos nossos valores, fala da relação financeira. E tem o Marte, que é um planeta muito que fala como a gente vai em busca do que a gente quer. Marte é o planeta da ação, da conquista, que fala dos desejos. Então, esses são bem pessoais. E aí tem os transpessoais. São planetas que começam a se distanciar um pouco, que é o Júpiter. Então, o Júpiter, por exemplo, ele fica 1 ano no mesmo signo. Então, você percebe que não é tão pessoal. Todo mundo que nascer naquele período de 1 ano vai ter Júpiter no mesmo signo. Não na mesma casa, mas no mesmo signo. E tem o Saturno também, que é transpessoal, que fica por volta de 2 anos e meio no mesmo signo. Então, durante 2 anos e meio, aquela geração ali vai ter Saturno naquele signo. E aí tem os geracionais, que daí se distanciam mais ainda, que são os planetas Urano, Netuno e Plutão. O Plutão pode ficar 24 anos no mesmo signo. Então, é toda uma geração daquele momento ali que vai ter Plutão em tal signo. E a gente vai ver a influência desses planetas mais na casa astrológica da pessoa, para dar essa individualizada. Perfeito. E aí, falando nos planetas, ele que é tão conhecido, né, o Mercúrio retrógrado, que a gente culpa tudo, a culpa é do Mercúrio retrógrado. Por que essa brincadeira e qual é a importância, o que significa exatamente quando a gente entra no Mercúrio retrógrado? Tem vários astros que ficam retrógrados durante o ano. Só que Mercúrio, ele fica por volta de 3 a 4 vezes retrógrado todo ano. Então, ele acabou ficando mais famoso por essa retrogradação,
3 vezes, né? Em algum momento vão falar, gente, Mercúrio está retrógrado. É o planeta da comunicação. Então, quando ele está retrógrado, é como se ele não tivesse na sua potência toda. Uma analogia é como se ele estivesse andando para trás. Então, ele não está enxergando o que tem aqui, ele pode esbarrar com algumas coisas, não está forte no seu equilíbrio. Então, é uma época que vai pedir mesmo atenção para a nossa comunicação em geral. Então, para como você... É um período que vai pedir mais clareza. A gente fala que é aquele momento de o silêncio é ouro, a palavra é prata. Ouve mais, se distancia da situação, porque pode dar alguns tipos de falhas de comunicação. Às vezes, a comunicação fica mais lenta também. Então, por exemplo, a internet, você vai ligar o computador, ele demora mais para ligar. E aí você marca uma reunião, tem mais trânsito do que o normal. É um período que vai pedir um pouco mais de paciência. É um período ótimo, inclusive, para desacelerar. Acho que é o universo, é uma oportunidade que o universo dá para a gente sair daquele lugar automático. Que a gente não pode parar, que a gente tem que estar trabalhando o tempo todo, que a gente não pode parar de produzir. Mercúrio retrógrado é tipo, calma, tá tudo bem. Percebe se você, até assim, perceber se você pode reagir de outra forma a algumas situações. Pensar um pouco mais. Ou não, eu não falo o que eu penso, vou aproveitar esse Mercúrio retrógrado para entender se eu posso interagir mais, se eu posso justamente ser mais autêntica, se eu posso trabalhar esse medo de me expor. É sempre uma oportunidade de uma revisão. Então, se a gente olhar por esse... Para todos. É claro que, assim, Mercúrio retrógrado em Capricórnio. Eu tenho Sol, Saturno em Capricórnio. Mercúrio retrógrado, ele vai, nessa caminhada dele, encontrar o meu Sol, o meu Saturno. Ele vai acionar mais no meu mapa para eu revisar essas questões relacionadas ao Sol e ao Saturno. Então, se você começar a observar o seu mapa, entender onde está cada signo, cada astro, você vai aproveitando mais esses movimentos. Fala, nossa, esse Mercúrio ele vai acionar um monte de coisa aqui, que legal, para eu aproveitar, para sair desse lugar do medo. Né? Porque ficar com medo não vai adiantar nada, você pode paralisar, e aí vai... Tudo que acontecer, justamente, você vai falar que é tudo culpa do coitado do Mercúrio retrógrado. Sim. Muito bom. Temos quem culpar, né? Esse é o meme, né? É o meme. Ô, Paula, e a gente tem como saber se os astros eles podem nos influenciar nos próximos dias, próximos meses, nos anos seguintes? A gente tem como trabalhar isso quando faz o mapa, quando tem... e ainda mais falando do trabalho, né, do mapa, tem mais alguma coisa assim que você faça um trabalho que se faz para a gente estar interligado assim com o universo? Ou é só o mapa mesmo? Tem a leitura do mapa astral, e aí a gente vai falar sobre todas as suas características em todas as áreas. O mapa astral mostra todas as áreas da vida, potencialidades, desafios. Você pode fazer por exemplo, esse recorte profissional, quais são as áreas que mais têm a ver comigo, o que eu posso prestar atenção, o que eu posso me dedicar mais, aprofundar. E aí tem a previsão, tem as técnicas de previsão. As técnicas de previsão, você pode olhar para frente quantos anos você quiser. Mas na leitura, que a gente costuma fazer? Uma leitura anual. Então, hoje, por exemplo, na hora que eu vou fazer a previsão, eu falo de fevereiro desse ano a fevereiro de 2024. A gente faz esse recorte e eu vou contando, no geral, quais os assuntos que estão em destaque. Geralmente, são assuntos que a pessoa já está focada, já está se dedicando, já está reverberando, então confirma. E aí eu vou caminhando pelos meses, mostrando momentos que ela pode prestar mais atenção, momentos que ela pode aprofundar em tal situação. Então, vai respondendo as perguntas que a pessoa deseja. Eu estava pensando em fazer isso. Qual que é a melhor época? Vai mostrar lá naquele período de um ano. Então, é um super guia, sabe? Ele vai apontando caminhos e te orientando. É uma super orientação para você entender
quais são as dinâmicas do seu ano. Então, tem momentos que fala assim, por exemplo, ai, aqui se você puder dar uma desacelerada, é legal, prestar mais atenção nesta relação com essa pessoa, evitar, né, tá, agir com muito calor no momento. Ah, que legal. Aham, e a pessoa tem esse norte. E tem como a gente mudar alguma coisa? Tipo, do negativo, aqui você vai estar mais teimosa, introspectiva, tem que ter uma comunicação onde você não tem. A gente tem como trabalhar isso para mudar a ordem? Tem como, através dessa informação, aproveitar para você entender como reagir. Então, por exemplo, um exemplo clássico, eu falar, essa época aqui parece você, fica atenção porque parece que você está sobrecarregada. Então, se você puder evitar acumular muita coisa para esse mês, parece que tem um certo cansaço, ou muita cobrança. Ah, é justamente o mês que eu tenho que demonstrar um monte dos meus resultados lá na empresa. É muito comum acontecer isso. É um período que eu estou trabalhando mais, que eu não estou dormindo, que eu tenho muita demanda. E aí a pessoa já sabe que todo ano é aquilo. Ela pode falar, este ano eu vou preparar um almoço, não vou deixar de almoçar, não vou ficar naquela correria que eu sempre fico. Esse ano eu vou agir de outra maneira. Porque tem o seu livre-arbítrio. Por exemplo, a pessoa está solteira. Está um ano muito maravilhoso para a relação, aparece em vários momentos. Ela pode falar, cara, eu vou me dedicar para passar no concurso. Muito provavelmente, ela vai conhecer alguém legal. Agora, se aquilo vai avançar, ela que vai escolher. Então, assim, o mapa, ele vai dar direcionamento, ele vai mostrar o que está reverberando para você aproveitar, mas as escolhas é de cada um. Perfeito. Né? Não é uma adivinhação, é um norte. É um norte, você decide como você vai se comportar. Eu falo que é assim, é como se fosse, se estivesse num mar, e aí vai mostrar. Aqui tá lindo, tá um sol maravilhoso, aqui o mar tá um pouco mais agitado, aqui vem uma tempestade muito forte. E aí você pode falar, cara, na tempestade eu vou ficar me segurando, vou tentar controlar esse barco, vou colocar aqui um salva-vidas, vou me jogar no mar, no sol, eu vou aproveitar o sol, eu vou me esconder do sol. Tá lá, a situação tá lá. Como você vai reagir, você que vai escolher. Perfeito. Ô, Paula, e aí você também trabalha, você tem uma agenda astrológica, né? E aí, como é que funciona? Um planner, assim? Como é que a gente usa isso a nosso favor? Então, a agenda é um xodó meu, é um projeto que eu estou no 4º ano. Vou mostrar para vocês, aproveitar aqui, ó, desse ano. Uhum. Isso. Tem esse nome aqui, que eu que criei, sou ariana, então é com o objetivo muito de você confiar em você, justamente de você saber que você pode ser protagonista da sua história, que você está aqui para fazer acontecer, para fazer a diferença, para deixar um legado, sabe? Para agir, para alcançar os seus objetivos. E aí é uma agenda com os dias da semana, então tem aqui, ó, dia da semana, e aí vai contando aqui, por exemplo, um eclipse em Escorpião. E aí na outra página eu vou explicar o que é esse eclipse. Ah, que legal. E aí atrás aqui você pode escrever as coisas que você quer intencionar, que você precisa trabalhar nesse eclipse. Então, na verdade, ó, tem umas ilustrações do Maurício Pereira, que são super bonitas. Na verdade, o que é legal da agenda? Que ela vai te lembrando. Então, aqui, lua minguante. A lua minguante é uma fase ótima para você praticar o desapego, para você eliminar coisas, para você transformar padrões. De atrás também tem aqui para você escrever tudo que você vai deixar ir, você pode arrancar essa página, queimar. E aí tem gente que usa como diário, tem gente que usa para anotações no dia a dia, né? Você pode escolher. E o interessante é que ela traz, logo no começo de cada mês, um resumo bem detalhado. Então você se prepara para o mês e depois ela vai contando nas páginas também. É como se, primeiro, você tivesse um panorama geral do ano com ela na sua mão, porque tem o resumo de cada mês. Ah, no dia do meu aniversário, nossa, vai estar uma lua cheia, que legal, posso aproveitar para isso.
Ai, vai estar Mercúrio retrógrado. Tem uns textos iniciais que eu até falo do Mercúrio retrógrado e tal. Ah, eu queria viajar, mas quero evitar Mercúrio retrógrado. Já está aqui. A época que você pode ficar mais atento. Você vai se preparando, entendeu? Perfeito, muito bom. Muito bom. Quem quer acompanhar, olha, uma dica. Com certeza está aqui no Instagram da Paula. Lá ela dá todas as informações. Aliás, está com uma queima de estoque, já aproveitando as últimas unidades. Quem quiser, é só ir no site e garantir a sua. Muito bom. Ô, Paula, a gente não pode falar de todo signo como a gente mencionou, né? Mas já deu uma visão aqui do fogo, água, terra e ar. Então, cada um entendeu um pouquinho. Mas, falando ainda em signo, existe um melhor, um pior? Como é que é? Não existe. Porque cada signo vai ter as suas potencialidades e os seus desafios. O que é interessante, através desse autoconhecimento, justamente, você com bastante sabedoria, aproveitar ao máximo as suas potencialidades e abraçar esses desafios, porque negar os desafios também, ele vai crescendo, vai virando um fantasma. Então, a chave para você realmente se conectar com a sua essência, com a sua verdade, é você ir se observando, ir trabalhando as suas questões, entender os desafios, evitando fugir deles. Então, se precisar, pedir ajuda através de livros, do que fizer sentido para você, da sua rede de apoio, para você cada vez mais estar mais em sintonia, né, com o mapa, com as suas potencialidades. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Áries, que é o meme é o Satanares. Por quê? Porque é muito ansioso, é agitado, às vezes briga mesmo, é um signo muito movido à paixão, então eu quero defender alguém, eu brigo, e às vezes é briga mesmo física, né? Tem uma violência aí no signo de Áries, porque é regido por Marte. Então, eu entendendo isso, é uma natureza aí de ariana, só que eu entendo que viver nesse lugar de muito passional é muito cansativo e me desgasta. Essa ansiedade me faz mal. Então, esse é um desafio para mim. Eu vou praticar yoga? Não funciona yoga para mim. Eu vou correr no parque. E aí você vai percebendo como lidar com essa energia em excesso para você amenizar. Muito bom. E aí, Paula, para a gente encerrar, eu queria que você contasse aqui, para a gente finalizar, como é que a astrologia entrou na sua vida e como é que é o seu trabalho hoje, o que representa a astrologia para você? A astrologia, ela entrou na minha vida, na verdade, quando eu estava em dúvida de algumas questões. Eu sou atriz também, e aí eu estava em dúvida se eu fazia uma peça, não fazia outra peça, e daí uma amiga minha falou, vai lá fazer seu mapa que ele vai te contar tudo. É como se assim, ele fosse decidir para você. E aí não, né? Porque o astrólogo não vai decidir nada, ele vai te apontar os caminhos. E aí eu comecei todo ano a procurar fazer as técnicas de previsão para eu entender o meu ano. E eu comecei a perceber na minha vida que muitas coisas aconteciam repentinamente. Sabe, acontecia algo repentinamente, eu tinha que refazer toda a rota. E aí, em 2014, meu pai faleceu de uma forma repentina. E aí, ali eu falei, nossa, eu preciso entender isso na minha vida. Eu fui fazer o mapa. Foi uma leitura bem esquisita, assim, da astróloga. Ela não percebeu o que estava acontecendo logo que eu cheguei, então achei ela... Enfim, eu estava super sensível, achei que... Aí eu saí de lá muito impactada, e a minha psicóloga na época, também astróloga, ela falou, Paula, lê esses livros, leva esses livros meus, eu vou te emprestar. E aí eu comecei a ler aquilo, cara, eu me apaixonei de um jeito, peguei um caderno, comecei a estudar, e decidi, eu tenho ascendente em Capricórnio, então para mim, assim, eu preciso estudar, tirar dúvida, e aí eu entrei numa escola para aprender, para mim, para entender na minha vida como lidar com esses desafios, com esses rompantes. E a partir disso, você vai pegando mapa de amigo para praticar. Quando você começa a praticar, você fala, cara, é um mundo muito maravilhoso, é uma ferramenta de autoconhecimento muito potente. E assim, naturalmente, eu comecei a atender, eu comecei doando os mapas para eu aprender, depois eu falei, me dá um presente em troca da leitura, me dá... Eu comecei cobrando R$70 uma leitura,
E aí, aos poucos, a demanda foi naturalmente aumentando e aí eu cheguei onde eu estou agora. A astrologia ela veio para mim como uma ferramenta de transformação muito grande, para eu me conhecer e para eu lidar com as pessoas ao meu redor, entendendo? É que todo mundo vai ter potencialidade, vai ter desafio, que nesse momento você está passando por vários trânsitos também. Eu criei uma empatia muito maior, sabe? Eu acho que eu era meio... não entendia muito, às vezes, momentos desafiadores das outras pessoas, como elas lidavam com isso, e a astrologia me fez entender que as pessoas elas vão ter formas únicas de lidar com a mesma situação. E aí, valeu a pena? Fez a escolha certa? Sem dúvida, eu sou apaixonada, e é algo que, assim, é um aprendizado diário, sabe? De estudar, de entender melhor a função desse planeta, como ele está reverberando hoje. É algo, eu sou muito apaixonada, assim, então me alimenta muito, assim, a astrologia. Que bom. E a gente que te acompanha, a gente recebe toda essa Ah, energia também. Adoro. Sou fã. Estou muito feliz com a sua participação aqui. O tempo é curto, a gente não pode falar, mas acho que foi super legal. A gente deu uma pincelada de tudo e a ideia aqui é que quem não conhece, conheça, né? Converse, tente fazer o mapa, não sei como é que é, mas com certeza você vai receber todos, né? E essa é a ideia para a gente dividir tanta informação, tanta coisa boa que esse universo aqui traz para a gente. Obrigada. eu que agradeço, adorei Que bom. o convite, adorei conversar com você, então super agradeço. Um beijo, obrigada. Obrigada a Super todos beijo. vocês.